Saravá, gente, boa noite, tudo bom? Né? Pessoal, seja todo mundo bem-vindo, né? Vou começar a nossa live hoje, tá? Eu sou o Pai Anderson de Ogum, da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras, e a gente vai falar um pouquinho da nossa religião. Tá bom, gente? Só dar uma confirmada aqui. Tá. Viu? Boa noite para todo mundo, né? Como eu disse, eu sou o Pai Anderson de Ogum, e a gente vai começar a falar sobre a nossa religião. O tema de hoje, eu escrevi na live aí, né? Ciladas espirituais para o médium de terreiro, né? O sacerdote, principalmente, né? E para todas as pessoas que frequentam o terreiro, mas principalmente os médios de trabalho, né? Aqueles que executam tarefas, funções religiosas, né? E os sacerdotes, né? Que são os mais visados nessa situação, tá bom? Então, eu vou dando boas-vindas, né? Boa noite para todo mundo. E a gente vai tentar falar isso, discorrer hoje sobre esse assunto, tá bom? Como eu já disse, eu vou me identificar, vou falar várias vezes isso. Peço a paciência de vocês, porque as pessoas vão chegando, né? E tem muita gente que não me conhece. Então, a gente tem que se identificar, né? Por respeito às pessoas. Eu sou o Pai Anderson de Ogum, da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras, que fica em Brasília, né? Distrito Federal. E a gente vai falar hoje sobre isso, né? A gente tem live semanal, toda segunda-feira a gente faz, né? Hoje, normalmente, eu estou tentando botei 2 telefones aqui em plataformas diferentes para tentar agradar a todos, né? Entendeu? Tentar fazer uma coisa só para não ficar 2 lives e tal, né? Eu vou tentar colocar próximo uma outra, que talvez facilite meu processo. Beleza, gente? É isso, né? Vamos baixar aqui um pouquinho a tela, vamos se ajustando aqui, que eu acho que vai dar liga. Tá bom? Então, aqueles que forem chegando, por favor, já vai dando um joia aí, um axé, né? E vamos aproveitar para a gente falar da nossa Umbanda, falar de religião de matriz africana, né? Mas eu sou umbandista, né? Então tudo que eu falar, eu acabo tendo mais ênfase, né, a Umbanda, entendeu? Mas é para todo mundo, é canal falando sobre espiritualidade, beleza? Então, seja bem-vindo todo mundo. A minha esposa tá ali, daqui a pouco ela vai me ajudar aqui. Eu não consigo ler os nomezinhos não, mas ela vai ler e eu vou começar a falar com vocês, tá? Mas por agora eu não consigo ler não, porque eu não enxergo. Tá bom? E é isso, gente. Hoje, o tema de hoje é ciladas espirituais, né? Que acontecem em todos os terreiros, principalmente com médios, né? Pessoas que têm função no terreiro, têm cargo, né? Que trabalham ali na lida do terreiro, e os sacerdotes, né? Que são os mais visados. Tá bom, gente? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu quero a opinião de vocês. Eu quero que vocês também digam a experiência de vocês, né? E vou tentar fazer isso de uma maneira mais legal possível. Tô comendo aqui uma canjiquinha que minha esposa fez e é bom demais. Viu? A minha tá falando aí que não é pra falar da canjica dela não. Mas tudo bem. Então vamos embora, né? Vou esperar só um pouquinho mais de pessoas chegarem, né? Vou ler aqui os nomes aqui de algumas pessoas para ver quem são, né? E a gente vai falar sobre esse assunto que eu considero de muita importância. Tá bom? Então aqui tem o Maurício Alcântara, tem o meu amigão Léo Malva, tá? Tem Júnior César, a Giovana, Carlos, a Beth, Ivanilda, Janef, né? Janef Alves. Tem mais gente aqui, ó. Heloísa. Tá? Tem um pessoal aí. Tem um pessoal chegando aí, beleza? Senta aí, meu amor, por favor. Tem um Peterson Souza, tá? Tem um monte de gente aí, tá? E é isso, eu vou tentar aqui falar, aqui, interagir com vocês, né? E a gente vai conversando a respeito da nossa fé. Minha esposa ali estava dando uma comidinha pra Mariana, pra minha filha, porque sabe como é que é, né? E logo em seguida ela vai nos ajudar. Toda live, né, gente, vou tentar fazer nessas 2 plataformas toda segunda-feira, tá? 20h40. Essa última gira nossa foi muito boa. Foi sábado, foi a gira pra cigano, tá? E foi uma gira muito legal. Quem não foi, perdeu. Mas haverão outras oportunidades, né? A outra gira
daqui a 15 dias, vai ser gira festiva para Exu e Pombogira, porque é o mês de junho, né? A gente comemora lá no nosso terreiro, sincretizado com Santo Antônio, né? Então, a gente gosta de fazer a gira festiva para Exu e Pombogira, próxima à festa de Santo Antônio, que é dia 13 de junho. Então, quem quiser ir, já está convidado, faz contato aí comigo no WhatsApp, né? Aqui por questão de endereço, questão de horário, de chegar lá às 18 horas. E também tem o controle de vocês, saber quem que vai, quem que não vai. Beleza? E a gente vai-se embora. Vai dar certo. Conseguiu aí, meu amor? Já tá aberto aí já? Tá. Então é isso. Vamos fazer oraçãozinha, né? Fazer oraçãozinha pra gente abrir e começar os trabalhos orando. Que a nossa pegada é sempre coração, né? Sem Jesus a gente não consegue fazer nada, gente. Nós tudo é peão. Então sem Jesus eu não consigo fazer nada. Tá? Eu não sei vocês, mas eu não consigo não. Então vou orar um pouquinho, pedir a inspiração de Deus, né? Dos nossos mentores. Para os nossos mentores, né? Pedir a orientação deles, a ajuda, né? O axé, para que a gente possa contar com a ajuda, né? Com a colaboração, para que o nosso trabalho seja um trabalho abençoado. Beleza, gente? É isso. Então vamos fazer uma oraçãozinha aqui, né? Para começar bem o nosso serviço. Acho que já tem bastante gente aí. E vamos embora. Alguma coisa, meu amor? Também. Tá bom, agora sim. Tá bom? Se a imagem estiver ruim aí, gente, vocês falam, tá? Por favor, pra gente vai consertando aqui, tá? É isso. Então vamos orar, né? Senhor Jesus, Mestre amado, né? Rendemos graças, Jesus, por mais essa oportunidade, né? De estarmos falando de Ti, falando do Senhor, para mais pessoas. Oportunidade, Jesus querido, de falar da nossa Umbanda maravilhosa. Que todos os nossos orixás, guias, protetores, mentores, possa irradiar amor, proteção, segurança, axé, sabedoria na vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo agora. Que a vossa paz, Jesus, possa nos cobrir a todos de bênçãos. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que a tua paz seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Saravá, né, meu povo? Saravá, né? Então, gente, hoje o nosso tema é ciladas espirituais, tá? Coisa que todo terreiro passa, né? Todo terreiro do bem, né? Terreiro que trabalha pro bem, passa. Aquele que trabalha para fazer coisa errada, gente, ele já tá no mau caminho mesmo, ele não é sediado com nada, ele só vai piorando no buraco, ele só vai descendo no buraco. Mas ele não oferece risco nenhum, então ele não é assediado, né? Ele só vai piorando, tá? Mas qualquer um que tenha compromisso com o bem, com os valores de Deus, né? Da caridade, os valores ensinados pela proposta do Evangelho, vai passar por assédio, tá? Que é natural que isso aconteça. Vai ter sempre gente reteando, né? Tem gente reteando, criticando, falando mal. É assim que é do jogo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar desse tema, né? Vamos falar desse tema. Muito importante, né? Como os nossos mestres falam, né? Orar e vigiar, né? Não está no Evangelho lá? A gente tem que orar, foi o que nós acabamos de fazer, e a gente tem que vigiar, né? Para que a gente não se perca, para que nós não nos percamos no caminho, tá bom? Porque a tarefa do bem, a nossa tarefa, ela é cumprida, né? A gente vai tentar trabalhar ao longo de toda a vida. E a gente tem que ter cuidado para não se perder no caminho. E se perder pouquinho, né? Depois retorna de novo e tal, porque nós somos pecadores. Nós erramos, nós somos seres humanos, seres humanos erram. Ninguém está livre de problema, todo mundo erra aqui, eu erro, todo mundo erra. Mas que esse erro seja um erro que possa ser consertado. E a gente, desde o momento que a gente se desalinhou ali, fugiu um pouco, saiu um pouco desalinhou do destino, desalinhou ali fez alguma coisa que fosse incoerente, a gente tem essa percepção, entenda isso, aprenda com as entidades, né? E retornemos para o nosso caminho quanto antes, para que possamos fazer a nossa tarefa. Tá bom, gente? Então é isso, né? Tá gostando do assunto aí, gente? Quem estiver gostando, dá uma joinha aí, dá um troço aí, cabilhando a tela, para mim saber se é do agrado de todos. E bote o testemunho. Aquelas pessoas que estão chegando a primeira vez, por favor, fala quem é, fala de onde é, né? Se quiser depois, por favor, se você não segue, siga o nosso perfil aí, né? Porque a gente vai estar sempre falando de coisas nesse sentido, né? E é bom que o canal cresce, ajuda mais pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ir a um terreiro por algum motivo, né? Tem gente que reclama aí comigo, aí que fala, não tem terreiro perto da minha casa, o terreiro é longe e tal. Eu entendo. Mas hoje a internet, ela faz isso. A internet, ela junta as pessoas, né?
Às vezes as pessoas não tinham oportunidade de ir. Eu acredito que não tenha mesmo. É ideal que vá ao terreiro, né? Eu acho que é fundamental. Mas enquanto a pessoa não consegue, minha lindinha, pode passar, filhinha. Enquanto as pessoas não conseguem, vamos rezando, né? Usando a tecnologia, os meios que nós temos para divulgar o bem, né? Para divulgar o bem, independente da bandeira que seja. Tá bom? Então é isso, né? Ciladas espirituais, gente. Eu considero que nós, médiuns, né? Trabalhadores do bem, aqueles que trabalham no terreiro, lá usam roupinha branca, né? Que tem um compromisso ali em fazer a tarefa do terreiro, né, de ajudar as pessoas ali de uma maneira caritativa, né, e tal, tem aquele comprometimento ali. Eu entendo, eu percebo, a gente percebe isso no dia a dia, todo mundo vai falar coisas parecidas, que são assediados, acaba tendo muito assédio, né? Por quê? Porque essa luta do bem contra o mal, gente, ela existe, sempre existiu. Desde que o homem é homem, que o mundo é mundo, isso existe. Tem aqueles que querem colaborar, que querem ajudar, que querem construir, e aqueles que querem desconstruir, querem atrapalhar, querem julgar, querem jogar coisa no outro, né? Que quer fazer coisa ruim, eles não são capazes de construir nada, então eles querem destruir aqueles que fazem, né? Então é do ser humano, o egoísmo, a vaidade, a inveja, isso é do ser humano, né? Então a gente tem que procurar, né, se alinhar com os valores que a espiritualidade nos dá, né? Que o caboclo ensina, que o preto velho ensina, que o Exu ensina, que a pombogira ensina, os valores, do nosso caso, né, que eu me considero cristão, os valores que Jesus nos ensina por meio do Evangelho, né? Então temos muitas pessoas valorosas a conseguirmos. E a gente deve se amarrar nelas, se conectar com elas. Pessoas que já trilharam o caminho que nós estamos trilhando hoje e que estão prosperando, seguindo e nos ajudam para que cresçamos também. Tá bom, gente? Então essa é a pegada. Essa é a pegada, né? Eu considero, gente, a primeira coisa que o trabalhador do Cristo, né, o médium, ou eu falo do terreiro de modo geral, isso também serve para o candomblé, serve para todas as doutrinas que são do bem, tá? Que todos são do bem, meu velho. Então quem é do bem serve, o que eu estou falando aqui serve, seja o terreiro que for, né? Então o médium, aquele cara que é compromissado com o orixá, que ele fez juramento, que ele fez iniciação, e ele tem um compromisso com o orixá, né? E muitas vezes ele é também assediado para desviar do caminho, deixar de ir para a roça de santo, deixar de fazer as tarefas que ele tem que fazer, seja quais forem, limpar o centro, seja preparar aquela comida saborosa para servir para as pessoas, né? Que é uma atitude, não é caridade, mas é generosidade, é até melhor do que caridade. E caridade a gente dá quando a pessoa precisa. E quando a gente faz generosidade, não, a gente está dando porque a gente quer dar. Então é até melhor ainda a gente ser generoso, né? Ser abundante em tudo. A gente não fazer continhas, né? Continha é que eu só vou fazer, né, se eu ganhar de volta. Não, velho. A gente tem que estar sempre buscando nos melhorarmos, nos lapidarmos, né? Sermos prósperos em todos os aspectos da nossa vida. Tá bom? Então serve para todos nós isso, independente da fé que nós abracemos. E o terreiro tem muitas vertentes no nosso país. Nosso país é muito rico, né? De vertentes de terreiro. E todas elas, eu creio, todas elas são do bem. São do bem, todas fazem o bem. Quando acontecem essas coisas horrendas que a gente vê, que são divulgadas aí para todo lado, isso são exceções, velho, exceções, né? E as pessoas que batem no peito, que dizem que faz isso, que faz aquilo outro, estão perdidos no caminho, mais cedo ou mais tarde, eu sei que a espiritualidade vai lançar a mão delas, vai pegar, né, e vai conduzir elas pelo melhor caminho. Então a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas também. Nos proteger, nos defender, mas temos misericórdia, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá um texto, lá, caridade com os criminosos, né? E essas pessoas também são criminosas do ponto de vista espiritual, que roubam energia, roubam axé, fazem coisas indignas e imorais, mas é porque eles ainda não conhecem a Deus. No dia que eles conhecerem a Deus, foram honrar os seus próprios orixás, suas próprias entidades, eles vão largar a mão desse caminho torto e vão fazer coisas dignas. É isso que eu creio, isso que eu acredito. Tá bom? Minha filhinha, ó. Tá bom? Minha filhinha aqui tá brincando aqui com a minha mulher. Tem um comentário. Minha esposa vai ler um comentáriozinho aqui pra nós, já pra ir nos ajudando. O Léo Malva pediu pra você olhar o seu zap, né? Perguntou se alguém tá lendo o seu aplicativo. Eu tô tentando abrir aqui. A minha esposa tá tentando ver aqui, Leonardo, meu queridão. Tá? Aí tem a P.O. Cunha. Sim, estou gostando. Sou do Valparaíso, pai. Ótimo, minha filha, que seja bem-vindo. Eu morei na cidade ocidental há muito tempo, tá? E quando eu vim do Rio de Janeiro,
E nós moramos lá há pelo menos uns 10 anos, tá? É um lugar, eu fui muito a Valparaíso, fez faculdade lá naquela faculdade lá, Unidesc. Fez faculdade lá. Foi uma fase legal, foi uma fase boa na minha vida. Saravá, axé. Se puder ir no nosso terreiro, vá lá, é bom que é perto, né? Tem um filho de santo meu que mora aí, né? O Anselmo Ferreira. Mora aí no Valparaíso. Acho que é o Valparaíso 1. Mora aí já há muitos anos. Tá bom? Tem mais algum aí? Não, enquanto não, tô tentando abrir o WhatsApp aí. Tá, então vamos vendo aqui. Então é isso, gente. Eu vou botar 3 coisas nessa história aí, né? As 3 coisas que, na minha opinião, arrebentam o médium, né? Arrebentam qualquer trabalhador do bem, tá? Mas eu vou incluir aqui principalmente aqueles que têm um comprometimento com o terreiro, né? Seja com cargo de candomblé, qued, ogã, rodante, ou na umbanda, né? Camboneando, tocando instrumento, atabaqueiro, né? Ou qualquer outra tarefa, qualquer uma tarefa do bem, meu irmão, é isso. Qualquer um que se dispõe, sai da sua casa para ajudar o próximo, para fazer coisas boas, ele vai, em algum momento ele vai sofrer isso para tentar esmorecer a vontade, né? Então a gente tem que estar atento com relação a essas coisas. O primeiro delas, gente, é a vaidade, né? A vaidade, o orgulho, a vaidade, né? Então o médium, somente o médium ali que incorpora, que dá consulta, o sacerdote, né? Ele não pode ficar cheio de si, gente. Ele não pode sentar no trono que às vezes as pessoas botam para ele. Ah, o meu pai de santo é fera pra caramba, ele é super poderoso. Ah, o médium, aquele médium é danado, ele resolve tudo. O Exu dele é melhor do que todo mundo. Ah, cara, se o médium sentar nessa cilada, se o médium aceitar isso, primeira porta reganhada para ele se destruir enquanto trabalhador do Cristo, né? Então, todos os nossos louvores, todas as nossas coisas é para Deus, gente. É para Deus, né? E também para os nossos guias, porque eles são zelosos mesmo, nossos mestres, né? Mas eles mesmo não aceitam essas honrarias todas. Você já viu um preto velho aí se achando melhor do que os outros, um caboclo se achando melhor do que os outros? Como você não vai ver isso, entendeu? Exu mesmo, você não vai ver. Quando você vê um Exu desse tendo um comportamento assim maluco, não é o Exu não, gente, é o médium que tá bilula da cabeça. Ou então o cara tá dizendo que o Exu dele é que é Exu, mas não é que é Exu, é Quiumba. Né? Porque pessoas que são cheias de vaidade, que quer trono para sentar, que quer bengala de R$1.000, de ouro, entendeu? Cara, isso é vaidade do médium, entendeu? Isso não tem nada a ver com guia. Pessoas que estão nessa vibe aí, eles estão ainda meio complicado, tá bom? Superpoderoso não existe, superpoderoso é Deus. Deus é superpoderoso, nós outros, meu irmão, somos só Zé Ruela na terra trabalhando, tá bom? Então, a primeira delas é o tal da vaidade, né? Então, a gente tem que controlar esse ego, essa vaidade que todos temos. Num bom sentido, é legal, porque é bom também você se achar bonito, se achar que você está fazendo um bom trabalho, um trabalho de excelência, de virtudes, isso é bom também. A gente não precisa ser aquela pessoa também apagada, né? Quer apagar a pessoa, tirar o brilho pessoal. Não é isso que eu estou dizendo, né? Nós rezamos para Oxum. Oxum é a beleza, é o ouro, né? É tudo que é belo. E a gente tem esse direito também de nos sentirmos belos, bonitos, né? Porque nossos orixás são ricos, são prósperos em todos os aspectos da vida. Não estou falando que você não deve sentir sim, você deve sentir isso. Mas sempre com cuidado, para não se perder no caminho, né? Não usar isso para se achar melhor que os outros. Senão você perde na vaidade, cai pela vaidade. O primeiro deles é a vaidade. Então qualquer médium que começa a trabalhar, qualquer pessoa que está na tarefa fazendo coisas assim, mais cedo ou mais tarde ela vai passar por isso, né? Ele começa a desenvolver ali a mediunidade, aí ele começa a perceber que ele está fazendo um trabalho legal, as pessoas começam levantar o ego dele ou dela, né? E a pessoa, por às vezes perde a oportunidade, podia ter crescido mais, né? E ficou presinho ali naquele ego, porque meu guia, meu Exu, minha pombogira, ela faz isso, faz aquilo outro, aquelas coisas espetaculosas, né? Me deu isso, me deu aquilo outro, porra, meu irmão. Para com isso, está se perdendo, entendeu? Então a gente tem que ter vigilância, né? Então essa conversa que nós temos hoje é a conversa para mim, eu primeiro me coloco nela, eu tento aprender com minhas próprias palavras, né? Eu tenho que honrar minhas próprias palavras, não adianta eu falar coisas para você, e falar para vocês e agir de forma diferente, né? Tá continuando fazendo zoadinho, mano. Dá um jeito aí. Não adianta, tem que tirar, né? Tirou? Foi. Vamos embora. Então é isso, tá?
Então, gente, é o tal da vaidade, né? Tem esse controle pra gente não se perder no caminho. Tá bom? Essas coisas de achar que o nosso guia é o melhor guia do mundo, que ninguém faz mais do que o meu guia, que meu guia é o fera da parada, ele resolve tudo. Então ele vai falar do guia 24 horas, meu guia fez isso, meu guia mandou aquilo. Porra, meu irmão, entendeu? Vê que a pessoa já tá meio fascinada, né? Isso chama-se auto-obsessão também. Obsessão, isso acontece muito, a gente fica meio fica fascinado com a mediunidade, com o processo da mediunidade, essas coisas. Então a gente tem que ter zelo, né? Tem que ter cuidado para a gente não se perder. Então a primeira delas é a vaidade, tá? Que acontece com todo mundo, tá? Todo mundo. A gente tem que ficar de vigilante para a gente não se perder muito, mas que a gente vai ser pego nesse troço meio, a gente vai. O troço é uma erva daninha, ela é nojenta. Então a gente tem que estar sempre se vigiando para a gente não... Principalmente a gente que fica na internet, né? Ou seja, hoje ainda tem esse negócio, né? Porque eu vejo o Chico Xavier, que foi talvez o exemplo que na Terra que eu mais admiro, né? Das pessoas contemporâneas, né? da nossa contemporânea, né? No mundo espiritual. Ou seja, o cara era um cara humilde pra caceta, fez uma obra fantástica, né? E era o tempo todo passava problemas com isso, né? As pessoas acusavam coisas absurdas, como seria, né? Então tem que ter muita vigilância, né? Então até hoje eu vejo pessoas médiuns da nossa religião ou de outros, ou religiosos de outras religiões, falando mal do Chico Xavier, né? Ou seja, não vai conseguir ser 1% do que aquele cara fez, do que aquele cara significa, e fica jogando pedrinha, né? Falando besteirinha. Vai construir a sua própria vida, pô. Deixa a vida dos outros em paz. Tá? Então é isso. Primeiro dela já falamos. A segunda, gente, é as questões do dinheiro, né? Ninguém tem dúvida, todos nós sabemos que dinheiro é importante. É muito importante. Dinheiro compra plano de saúde, compra boa educação, compra alimento para nossas famílias, né? Compra segurança, porque você consegue ter uma segurança melhor, porque você tem dinheiro, mora num bairro melhor, então o dinheiro compra muitas coisas, né? Coisas importantes na vida de todos nós. E é importante. Mas nesse contexto espiritual, ele também tem sua importância, porque sem dinheiro a gente não conseguiria pagar a conta da internet, não consegue comprar um aparelho desse para utilizar como tecnologia, não consegue pagar as contas do centro, porque tem contas para serem pagas, né? E as despesas do terreiro, que elas existem. Isso eu estou falando terreiro, mas qualquer religião tem seus boletos para pagar. Então o dinheiro é que paga, oração, reza, não paga boleto, né? Então o dinheiro é para isso. O dinheiro é para facilitar o sagrado acontecer, né? Facilitar a nossa vida do terreiro, a vida sacerdotal, né? O dinheiro é para ajudar aquela comunidade, aquela igreja, para ser repartido ali. A igreja ajuda o sacerdote, o terreiro, com o dinheiro, e aquele dinheiro é distribuído em volta de serviço social que o terreiro oferece. Serviço social, não estou falando da cesta básica não, viu? Isso aí é outra história. Eu digo serviço espiritual. O pai de santo, o sacerdote, vai estar lá se doando para aquela comunidade. Se ele abre mão a maior riqueza que nós temos é o tempo. Boa parte do tempo dele está dedicando para os próximos, para os outros, ou seja, ele tem que ser remunerado por isso. Aqueles que acham que não deve ser remunerado, tudo bem, eu aceito. É a opinião de cada um. Mas se o pastor, o padre, ele recebe o salário dele, eu acho digno que o sacerdote dessas religiões, o sacerdote que trabalha full time, né, trabalha o tempo todo, ele só vive para o terreiro. Não é o meu caso, graças a Deus que eu não preciso, eu tenho meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho. Tudo bem, eu não preciso. Mas eu não posso botar minha régua para todas as pessoas. Tem sacerdote que ele cumpre o ofício dele o tempo todo, o dia inteiro. Ele só vive para aquilo, para cuidar da comunidade dele. E é justo e é lícito que ele receba, como o padre recebe, como o pastor recebe. Eu acho lícito. Cada um é responsável pela sua palavra, eu sou responsável pela minha. As pessoas podem discordar à vontade, faz parte, não tem problema. Mas eu acho lícito, tá? Igual o padre recebe, igual o pastor recebe. Eu acho que a comunidade de santo, de terreiro, deve honrar o seu sacerdote com o dinheiro também, tá? Porque ele tem que viver. Além de ter as despesas domésticas do terreiro, as despesas que são repartidas para todos, ele também tem direito, ele tem que sobreviver. Ou você quer o pai de santo passando necessidade, comendo mal, doente, passando dificuldade financeira. Aí você vai lá, o
neófito, né, o iniciante da religião, o religioso, né, vai no terreiro para pedir prosperidade, pedir bênção, pedir o axé do dinheiro, que é importante, e o pai de santo, coitadinho, está lá faltando os dentes na boca, não tem dinheiro para pagar um exame de saúde, fica aí amarrado nessas coisas de governo aí, passando necessidade, às vezes se não tiver comida para fazer o ebó, ele passa fome, que aquela comida ali, às vezes ele usa para ele se alimentar, que é digno, entendeu? Então a gente tem que repensar, ver o que a gente quer da nossa religião de matriz africana. Se a gente quer que nossos maiores, que são sacerdotes, eles não sejam abençoados com o dinheiro. Não estou falando de pessoas que são mau comportamento, não. Então o dinheiro é problema, sim. É problema na mão dessas pessoas que trocam o sagrado, que vendem o sagrado, que trocam qualquer coisa pelo dinheiro, que faz macumba negativa para os outros em troca de dinheiro. Isso é péssimo. Ou que buscam, e faz isso porque as pessoas vão no terreiro para pedir isso. Então a pessoa vai lá no terreiro para ficar barganhando com a entidade, né? Entre aspas, com entidades para ter prosperidade, para ganhar dinheiro. Aí ele vai lá, oferece lá um troço que seja, para ganhar lá uma facilidade que às vezes é uma coisa às vezes errada. Isso é errado. Isso é péssimo. Isso é péssimo para a nossa religião. E o médium que sujeita a isso, o sacerdote que sujeita a isso, ele, no meu entender, ele está em grave problema. Está com um problema grave nas suas costas. Mas viver, aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Zero problema. Tá? Cada um arca com a sua consciência. Eu vou falar aqui, eu tenho que ser responsável pela minha opinião. E nem sempre vai agradar as pessoas, mas é isso que eu penso. Tá? Então o dinheiro é importante sim, que sem dinheiro ninguém paga boleto. Se você tem seu sacerdote, você frequenta um axé, eu acho que o religioso, quem frequenta, ele tem que participar, ele tem que ajudar. Ele tem que ajudar. Se aquela casa está acolhendo ele, está ajudando, ele também tem que ajudar. Claro que o sacerdote não vai, se for um sacerdote igual a mim, ele não vai metendo mão no bolso de ninguém não, porque eu nunca fiz isso. Mas a casa está ali para também receber a ajuda das pessoas, né? Eu acho que isso é legal, né? A prosperidade é via de mão dupla, né? Dar e receber. Se a pessoa só dá e não quer receber nada de ninguém, ele fica soberbo. Ele é soberbo, ele acha que eu sou bom demais, eu só dou, eu não preciso de ninguém. Ele fica soberbo. Se a pessoa só quer receber, ele fica egoísta, ele só pensa nele. Então, gente, é dar e receber, isso faz parte da vida. É igual a bicicleta, né? Tem que rodar as duas rodinhas, entendeu? Então o cara tem que dar com amor, com desapego, né? E também saber receber com humildade, com gratidão, né? Tem pessoas que às vezes vão me doar no centro, às vezes dão uma moeda, entendeu? E na minha cabeça, às vezes eu posso assim achar, no início eu achava isso, eu falava assim, nossa, velho, porra, que papelão, pra que eu vou, né? Preciso disso, cara. Uma questão não é precisar, gente, é questão de ser humilde. Aquela moeda não é para mim, aquela moeda é para Deus, para o orixá, para o trabalho espiritual. E aquilo vai ser honrado, porque às vezes aquela moeda é a única que a pessoa tinha. Ou mesmo que eu não tivesse, é problema dela, não é problema meu. O meu trabalho como sacerdote é fazer bom uso da energia, do dinheiro que chega nas minhas mãos. Isso sim é minha responsabilidade. Seja a quantidade que for. Tá bom? Então, é isso. Aqueles que querem hatear, já hateia logo, porque eu acho que faz parte do jogo. Tá bom? É isso. Então, os dois problemas, duas coisas que os médios já falamos, os dois primeiros, né? Vaidade, o cara ser orgulhoso, babaca, achar que é melhor que todo mundo, se perder nisso. A minha pombogira é a melhor pombogira do mundo. O meu Exu é o super poderoso das galáxias, pé das galáxias. Meu caboclo, ele vai comigo em qualquer lugar. Porra, tá perdido essa pessoa, né? A questão do dinheiro, né? O médio, o coisa, ele começa a botar preço em tudo. Tudo é no dinheiro. Tudo é no dinheiro. Ele já começa a se ficar vaidoso, ganhar tudo, vender tudo. E o axé meu axé é muito caro, a minha mão é muito cara, o meu chão é muito caro. Aí vai cobrando e vai afastando as pessoas humildes do terreiro. E só fazendo um nicho só para clientes, né? Super poderosos. Meus clientes são muito bons que frequentam o meu terreiro. Ou seja, deixou de ser um religioso com você e passou a ser esse cliente. Então temos que ter cuidado com isso. E a terceira dela, que eu acho que é mais piorada de todas, né? Eu tenho às vezes preocupação de falar alguns termos que às vezes o algoritmo não gosta, né? Então eu vou falar de uma outra maneira para não gerar esse problema com o algoritmo, né? A gente tem que cumprir regras, né? Eu, como não sei, pode dar algum problema, mas eu vou falar de problemas de
desvio de, vamos botar assim, desvio de afetividade, tá? Exagero na afetividade, vamos supor. Pessoas que namoram demais, vai, pronto. Pessoas que exageram no namoro, né? Então, médios que ele começa a achar o bonitão, a médium começa a achar a lindona, bonitona, aí começa a utilizar a nossa religião para ter favores afetivos, né? Receberem favores afetivos. Vou falar aqueles outros termos que pode cair diminuir o engajamento, né? Mas todo mundo já entendeu, né? Vira aquela promiscuidade, né? Aquela prostituição dentro do terreiro, na religião. É o que você vê os médios aí sendo presos por abuso, passando humilhação, né? Porque tem comportamentos promíscuos, né? E dá ruim, gente, dá ruim. Se os dois primeiros não te arruinar, esse terceiro vai te arruinar, com certeza. Então temos que ter vigilância com isso. Claro que não existe problema em uma pessoa conhecer uma outra pessoa no terreiro, e ali se encantar, e namorar, e ter um relacionamento sadio. Não é disso que eu estou falando, não. O que é sadio, o que é de Deus, gente. Tá tudo certo. Estou falando de pessoas que usam o cargo, né, a mediunidade, o nome, né, o fato de estar com algum tipo de sacerdócio, o fato de estar em evidência para favores dessa natureza. Aí ele começa a usar isso para se nutrir dessas energias, né? E pessoas que também, tem pessoas que têm carências, né? Pessoas que chegam no terreiro cheias de carências nesse sentido. Então, ele vai levar os problemas que eles têm comportamental de fora do terreiro para dentro do terreiro. Então, se o Laticelo, ele tem um comportamento promíscuo fora do terreiro, quando chega no barracão, quer fazer a mesma coisa. E se o sacerdote, o médium não estiver vigilante, ele acaba caindo, né? Então você vai ver pessoas traindo as esposas, os maridos, né? Coisas desse comportamento, entendeu? E a espiritualidade negativa, que a gente sabe, como eu falei desde o início aí, existe uma luta, né, do bem contra o mal, vai utilizar todos os recursos para tentar desmoralizar a Deus. Mas como não consegue desmoralizar a Deus, vai desmoralizar você, que é médium. Você, sacerdote, vai desmoralizar você, porque não consegue atingir Deus, mas você ele consegue. Então a gente tem que estar vigilante nisso. Não estou dizendo que, como se fala, eu não estou me colocando na condição de melhor do que ninguém nessa terra. Não é isso. Tá? Não estou ditando norma para ninguém. Essa norma veio do próprio Cristo. É do bem. Eu só estou replicando ela, eu só estou repetindo ela, para ficar gravado na minha cabeça, na minha memória. E se vocês puderem, gravar na cabeça de vocês também. Tá bom? Pra gente não se perder no caminho, porque a gente sabe que é isso. É onde qualquer médium cai, qualquer trabalhador do bem cai. É nisso aí, ó. Se você cuidar desses três aí, o restante é mais fácil. Agora, esses três derruba. E esse último, que é problema de afetividade, de namoro, que eu não vou falar essas coisas mais, porque mas todo mundo já entendeu, é o que arrebenta o médium. Arrebenta o médium. Aí logo vai aparecer uma denúncia, se é de verdade ou de não é, porque tem pessoas que mentem. Pode até, se for de denúncia verdadeira, tudo bem. E se for mentira? Porque tem um monte de gente maluca que chega no terreiro cheio de frustração, cheio de problemas de cabeça, de gente com crise existencial, e interpreta um troço lá errado e mente a seu respeito. Diz que você fez o que você não fez. Até você provar, meu queridão, você já está desmoralizado. Né? Então tenhamos cuidado com isso, né, gente? Tenhamos cuidado com isso. Estou falando para vocês, mas estou falando primeiro para mim, tá? A minha ouvido, minhas orelhas ficam mais perto da minha boca. Então temos cuidado. Então, eu acho que esse tema é um tema delicado, mas ele deve ser falado, né? Porque a gente volta e meia a gente vê pessoas tendo problemas assim, né? Aí quando sai na mídia, né? Aí sai na mídia, vira aquele, vai sair no Metrópole, aquela coisa, aí todo mundo assiste. Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Erro do sacerdote? É lógico, evidente que é, né? Erro do médico? Lógico, porque vai ser ele que vai responder o BO no final. Mas a gente sabe que a cilada do Satanás, ele acontece. A cilada do capeta é o tempo todo querendo arrebentar com o trabalhador do bem. Então você começa ali querendo ser do bem, fazer tudo certinho, mas fica ali, ó, enchendo o saco até você cair. Então temos que ter vigilância, como Jesus nos ensina, né? Orar e vigiar para a gente não se perder no caminho. Beleza? Eu falei com as minhas palavras, peço desculpa se eu tenha desagradado alguém, mas é a maneira que eu entendo, a maneira que eu vejo, e também às vezes é um tema delicado, né? Eu não quero ser ofensivo, tem as regras aí da plataforma também que tem que seguir, né?
mas eu tenho que falar de uma maneira que todo mundo entenda, né? Sem me colocar em situação de ser perfeito de nada. Eu sei que eu sou piorado, eu sou um ser humano na Terra, tá? Mas não estou me colocando acima de ninguém, de uma formiga na Terra, tá? Mas a gente tem que falar essas coisas para a gente ficar mais vacinado, né? Vacinado. Porque é assim, o jogo é assim, o jogo é jogado o tempo todo. Tá bom, gente? Então fica a orientação de hoje, acho que a conversa foi Tem essa. uma pergunta da Beth. Vai. Pai Anderson, como perceber quando estamos caindo em uma cilada ou assédio espiritual? Tem alguma orientação? Gostei de sua pergunta, Beth. Olha, legal demais, como sempre, ótimo. O que acontece, Beth? A parte espiritual, todos nós temos guia, né? Se você está debaixo do guarda-chuva de um terreiro sério, decente, de Deus, você tem um guarda-chuva de lá. Então, a espiritualidade daquele terreiro vai zelar por você. Não tenho dúvida disso. Vai zelar por você, né? Então, essas coisas vão ser demonstradas. A entidade, as suas entidades mostram. Se a sua entidade não mostrar, vai vir outra entidade de outra pessoa séria e vai te mostrar. Você vai entender isso. Deus coloca muitos sinais. A espiritualidade tem milhões de maneiras de nos ajudar. Incontáveis maneiras. Se Deus quiser te ajudar de uma maneira, ele vai botar o vento para te falar. A folha da árvore vai te dizer. Você vai ver Deus em tudo. Quem tem a cabeça, quem está com a cabeça entregue a Deus, ao bem, ao orixá, ao guia, você vai ter sua resposta. Vai chegar em você. Entendeu? Quando a gente está focado nisso, né? Essa é assim que pelo menos eu faço, né? E cuidado óbvio, né? Cuidado óbvio. Né? Essas coisas que nós estamos falando é óbvio, né? Que não dá certo, né? E se a gente perceber que a gente está sendo assediado, que comigo acontece bastante, a espiritualidade vai fazer a tarefa dela. Eu tenho que crer na espiritualidade. Eu tenho que crer que o caboclo vai me salvar, que o preto velho vai me ajudar, que o Exu vai me ajudar. Eu tenho que crer que eles são meu time, eles são meus orixás, meus guias. E se eu cair, se eu tiver certo, eles vão cair comigo. Agora, se eu tiver errado, eu vou cair sozinho. Porque eles me avisaram, fizeram de tudo e eu me perdi. Tá bom? Então, se você tem guia, se você tem um trabalho do bem, se você se esforça no bem, a espiritualidade, Deus tem milhões de maneiras de nos ajudar. Né? Essa noite, há uns 3 dias atrás, eu passei por... Como eu falei, é muito comum o sacerdote passar por assédios, né? E eu me incluo nisso, eu tenho assédio o tempo todo. Né? Porque eu sou um ser humano, falo palavrão, entendeu? Tenho meus dias que eu estou meio com raiva das coisas, né? E sou opinioso e carrego mesmo, tá? Que é do jogo. Aí eu senti que o negócio estava meio ruim aqui, né? Aqui em casa, a energia meio esquisita. Aí durante o sono eu tenho muito desdobramento, né? A espiritualidade fez um trabalho em mim, eu estava com feitiço, jogaram feitiço em mim, né? Eu estava com os troços dentro de mim, que era feitiço, que não sei quem fez, não me interessa também, mas eu estava com feitiço. E graças a Deus a minha espiritualidade tirou. Jogou fora, entendeu? Mas tirou. E eu estava com feitiço. Tem uns 3 dias aí. Tá? A espiritualidade tirou. Então, todo médium de Umbanda passa por isso. Você pode até não ver, não perceber, mas se você trabalha no terreiro, se você tem um compromisso com o bem, você vai pegar. Porque o nosso telhado ele é de vidro. Nosso telhadinho é de vidro, vai acontecer. Mas a gente confia no bem, confia nos orixás, confia na ajuda de Deus, na misericórdia de Deus. E Deus vai te ajudar, vai te salvar dessas emboscadas da vida. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, o nosso papel, né? O nosso papel que é orar e vigiar. Orar e vigiar e acreditar, ter fé. Né? E não abrir mão dos valores, não abrir mão do caráter, da ética, da decência, da honestidade. Né? Ser leal, né? Ser leal. Sair fora de qualquer tipo de porcaria que não presta. Né? A gente não deve se colar com... ter nenhum tipo de contato. Então o cara vai lá, o cara fica devendo, deve para um, deve para outro, não paga no fulano, é promíscuo. Cara, melhor abandonar a mediunidade, velho. Abandonar a mediunidade, bicho. Porque você vai se arrombar pior. Tá bom? Vai fazer outra coisa melhor. Entendeu? Porque você vai acabar, ou então vai virar instrumento das trevas, que tem um monte aí, que é instrumento das trevas. Que ainda é pior ainda, tá usando a mediunidade para coisa mais piorada que tem. Tá bom? Vou contar uma historinha, hein? Vou contar uma historinha. Há uns anos atrás, eu fui abrir meu terreiro, quando eu fui fundar meu terreiro, eu fui atender no fundo da minha casa.
Aí eu fui atendendo fundinho na minha casa, como a maior parte dos terreiros quando começam, né? Eu fui atender, abri minha macumbinha no fundo do lote aqui, botei uma telha e tal. E falei, vou começar a trabalhar aqui, né? Inseguro, com medo de dar errado, medo de trazer espírito negativo para dentro da minha casa, de pegar carrego, de atrapalhar a minha vida, porque eu tenho uma vida, eu tenho mulher, tenho filhos. E a gente fica com medo, inseguro, será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que o caminho é esse? Todas aquelas dúvidas que todos têm que passar. Quem não tem, que falou que já sabia de tudo, mentira, vai errar, tá errado nessas coisas aí de vaidade, de estar com ego muito grande, achar que é super-homem e mulher era maravilha. Então, tem dúvida sim, tem medo, tem ansiedade, tem insegurança, a gente tem que crer pela fé. Você pode, você é capaz, se apegar a Deus, a sua espiritualidade. Aí, eu fui abrir o terreiro, né, fazer os firmezas aqui em casa, tudo muito simples, muito... Até porque eu não sabia, e também não tinha dinheiro para fazer nada complexo. E a Umbanda nunca me exigiu isso. E eu também não sabia, não tinha tanta sabedoria, conhecimento, né? E fui fazer ali com a velhinha, rezando, aquelas coisinhas mais básicas do mundo, copinho de água com sal, as firmezas e tal, tentando fazer as coisinhas da forma mais simples possível, mas com muito amor, com muito respeito. Aí fui dormir, né? Durante o sonho, e me apareceu eu fui levado para um lugar, era meio que um jardim todo bonito, assim, um jardim bem legal, lugar bem bonito, encantador, né? Lugar bem sadio, bonitão, lugar legal. Aí, isso tem quantos anos? Deve ter mais de 10 anos isso aí, né? Aí sei que o que aconteceu foi o seguinte, me apareceu uma moça lá, e a moça era uma moça jovem, bem bonita, bonita mesmo. Assim, com cara de 20 anos, no máximo. Com aqueles vestidinhos assim, vestido que não era sensual não, era um vestido desses, eu não entendo dessas coisas não, gente. É um vestido de pano, assim, que era uma roupa, assim, uma peça única, um vestido único, né? E uma moça muito bonita, né? Muito bonita, parecia um anjo, a mulher. E loura, né? Cabelo comprido, pele branquinha, toda bonitinha. Aí ela pegou e começou a conversar comigo, né? Eu falei, tudo bem, moça? Que legal, moça, que legal. Tal. Aí ela falou assim, ela mostrou assim pra mim uma estátua de um demônio, cara. Ela pegou uma estátua de um demônio assim, botou na mão assim, ó. Um demônio mesmo, daqueles assim de chifre, preto e vermelho, coisa mais feia. A moça era linda, meu irmão, encantadora, perfeita, uma boneca. E tava com um demônio na mão aqui, ó. Um demônio na mão, segurando a imagem. Aí a mulher falou assim pra mim assim, o que você quer pra você colocar lá no seu terreiro? Você tá abrindo o terreiro, né? O que você quer pra botar lá no seu terreiro? Bota lá e reza pra gente lá. Coloca lá, é fácil, é só botar lá, firmar lá que a gente vai te ajudar. O que tu quer? Você quer menina, quer mulher? Você quer menino? Você quer menino? Você quer dinheiro? Você quer droga? A gente dá pra você. Te dá, pô. Só botar lá, ó. Bota lá, faz uma firmeza lá, que a gente vai ajudar você a ganhar tudo que você quer. Aí eu fiquei horrorizado com aquilo, fiquei assustado. Acho que não sei se foi a primeira vez que eu vi isso, mas foi uma coisa muito impactante comigo. Fiquei muito assustado com aquilo, né? Aí eu falei pra moça, né? Pra aquela entidade lá, né? Falei assim, olha, moça, a senhora não leva mal, com todo respeito, eu não entendo muito desses assuntos. Fala o seguinte, conversa com o caboclo. O caboclo que é o dono da casa, ele que é o dono da casa, tá? Eu falei, ó, conversa com o caboclo, fala com os 7 pedreiras, porque eu não entendo desse assunto, você não leva mal. Eu não entendo desse assunto, entendeu? Conversa com ele, porque o que ele quiser resolver, você resolve com ele, essa parte ele que resolve, eu não entendo dessas coisas, tá bom? Conversa com ele lá, o que ele tomar decisão tá tomado. E eu falei isso, né, cara, e a mulher foi embora e eu também acordei. Ou seja, graças a Deus, eu acho que eu me saí bem na resposta, sabe? Porque se eu falo... Aconteceu de outra vez, de acontecer uma coisa parecida, e eu falei um monte de, tipo assim, eu fiquei com raiva e falei, agredi a pessoa verbalmente, né? E tal, quis dar um sermão na pessoa pra falar de Jesus, coisa assim, né? E o cara me tacou, uma vez o cara me tacou uma garrafa, bicho, com um produto de, parecia aguardente, mas era tudo ácido. Me tacou, fiquei com demanda 1 semana. Entendeu? Então nessa aí eu consegui sair melhor, graças a Deus, pra não arrumar briga, né? Mas é isso, gente. Eu acho que isso acontece com todos nós, tá? Então fique esperto, vigilância sempre.
Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos conduza, né, no caminho do bem, na tarefa honrosa e abençoada do bem, que com certeza o salário é melhor. O salário é melhor. Tá bom? É isso. Tem mais alguma perguntinha, meu irmão? Fechou? Eu acho que já falei demais hoje, né? Vai te agradecer. A gente entrando aí. Beleza. Pessoal, vamos fazer oração para encerrar, né? Como eu disse, daqui a 15 dias, né? Vai ser a nossa gira para Exu e Pombogira, gira festiva. Aqueles que puderem ir, que queiram ir, aparece lá no terreiro. Beleza, gente? Valeu. Vamos rezar, né? Para abençoar cada vez mais as nossas vidas, né? Mais alguma coisa, amor? Não, né? Só pensando aqui que às vezes acontece, a gente é assediado, né? E às vezes não percebe, né? Por mais que Deus esteja ali tentando te ajudar, os guias, e aí a nossa sintonia não tá boa e aquilo vai crescendo, né? É assim que é. O troço é sutil, gente. Mas Deus é maior, igual falar o samba lá, né? Deus é maior. Entendeu? Igual o samba fala, né? Então é isso aí mesmo. Mas o que existe, o troço existe. Então se a gente acha... A pior porcaria que a gente pode fazer é achar que não existe. Quando você acha que não existe, você abre uma porta imensa porque não presta. Tá bom, gente? Então tem que saber, né? Tem que saber pra gente se guardar, se proteger, manter a porta fechada. Tá bom, gente? Que nossos orixás nos abençoe, que Exu nos abençoe, nos corrija, nos abençoe, nos dê bom caminho, né? Senhor Jesus, Mestre amado, rendemos graças a Ti, Senhor Jesus, na noite de hoje. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada irmão desse que estamos nos comunicando nesse momento. Abençoa cada um deles, Pai. Afasta o mal, seja ele qual for, dessas pessoas. Permita que o bem faça morada em seus corações. Que o bem, os bons espíritos, os nossos mentores possam irradiar amor, luz, fraternidade, esperança, cura. Tudo mais que seja bom para todos nós. Te agradecemos por tudo, Senhor Jesus, que Tua paz seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Fechou, gente? Saravá para todo mundo. Muito obrigado, gratidão. Beijocas. Valeu. Obrigado. Valeu.